Deus, né, nesta noite nos permitiu estarmos aqui. Pode se assentar, irmãos. Deus é bom. Vamos abrir as nossas Bíblias. Minha Bíblia ela é cheia de papel, ó, foto. Ó. Deu, pastor? Daniel, capítulo de número 6. Tem umas fotos aqui. Eu gosto de campanha. Um papel aqui. Daniel, capítulo de número 6. Hoje você vai receber uma notícia. Você não vai ser livrado de ir à cova dos leões. Vai ter que passar por esse processo aí. Vamos lá? Daniel, capítulo de número 6. E eu faço uma pergunta. Por que Daniel foi parar na cova dos leões? Vamos ler um pouquinho? Antes de ler, irmãos, eu queria que você fizesse comigo algo aqui para que fique memorizado a palavra desta noite. Todo mundo olhar para cá, para a janela. Para a janela. Todo mundo olhar para a janela. Uma. Amém? Todo mundo vai olhar para a janela. Duas. Amém? Todo mundo vai olhar para a janela. 3. Amém? E qual é a pergunta que eu fiz? Por que Daniel foi parar na cova dos leões? É uma pergunta simples, aparentemente. Muito simples até. Mas é o motivo que fez com que Daniel fosse parar na cova dos leões naquele tempo, é o mesmo motivo que faz com que muitas pessoas hoje vá parar em lugares que também não querem parar. Porque as pessoas que nos cercam, elas nos cercam com os seus quereres, com as suas vontades, com os seus desejos, e isso pode refletir. E o que neste caso de Daniel, vem para nós como uma reflexão. Porque Daniel, devido aos seus destaques, Daniel começou a ser observado. E como Daniel passou a ser observado, ele passou a incomodar algumas pessoas. Alguns dos seus parceiros, eu posso dizer assim porque a classificação era a mesma. Só que o rei fez com que surgisse uma ideia de dividir. Então ele resolveu nomear pessoas que estavam ao seu lado. Daniel capítulo de número 6, irmãos, está escrito aí, tá? Acompanha por aí, viu? E ele resolveu trazer pessoas para cuidar de alguma das suas cidades, vamos dizer assim. E essas pessoas chamadas eram pessoas iguais, com dons, com inteligência, pessoas bem dotadas de literatura, pessoas cultas, pessoas bem estudadas. Todas elas eram iguais e treinadas para ser iguais. Só que no meio dessas, destacava-se alguém. E esse alguém, ao se destacar, ele incomodava. E agora eu queria saber por que uma pessoa se destacar, ela incomoda as outras. De vez em quando eu me pergunto isso aí. Por que uma pessoa, ao se destacar, ela incomoda a outra? Talvez seja porque a outra não faz igual. Talvez seja que a disponibilidade da outra pessoa não seja igual à sua. Pode ser. Talvez seja a perseverança que você tem, a outra pessoa não tem.
Então são algumas coisas que chamam a nossa atenção. Mas o interessante é a pergunta. Porque esta pergunta, irmãos, ela vem há muito tempo. E se você parar para analisar, o mesmo fato que fez com que Daniel fosse parar na cova dos leões, é o mesmo que muitas pessoas hoje perdem amizades, perdem família, perdem trabalho, perdem relacionamentos no meio da sociedade. É porque às vezes as pessoas querem fazer algo, mas aí ela não comunica a você. Ela não comunica, porque ela vai fazer algo. Então ela não precisa te comunicar. E ao ela fazer, e depois nós ficamos sabendo, talvez bate aquela vontade de dizer, mas eu não sabia, por que não me convidaram? Por que eu não participei? Então isso é a mesma motivação que fez com que Daniel parasse na cova dos leões. E a palavra é tão simples, irmãos. É uma palavra tão pequenininha, muito simples. Foi porque, ao se destacar, Daniel, ele chamou a atenção de quem todos queriam chamar a atenção. Mas ele se destacou não para chamar a atenção, ele se destacou porque o Espírito de Deus estava com ele. Não porque ele queria algo, mas sim porque o Espírito de Deus estava com ele. Por isso o gesto que nós fizemos, olhar para a janela, olhar para a janela 2, olhar para a janela 3, simbolizando aqui o que levou Daniel para a cova dos leões. Daniel orava sem cessar, e o orar sem cessar significa em todo tempo, mas ele tinha o seu tempo específico, reservado para orar, e orar olhando para onde? Olhando para o lugar, para a cidade, de onde ele foi arrancado. Então ele orava na esperança, na expectativa, na crença, na fé, porque ele tinha certeza no seu coração que, orando, crendo, o Senhor o alcançaria. Só que ele tinha reserva, porque o que levou ele à cova dos leões não foi simples coisa, mas foi uma coisa que para muitos deveria ser simples, deveria ser uma coisa cotidiana, rotineira, o tempo inteiro, que é a oração. Mas aqui está no texto, irmãos, uma trama, uma grande trama. E olha como que começa essa trama. Olha, nós precisamos achar alguma acusação. Nós precisamos encontrar algo para acusar esse Daniel. Mas o que nós podemos encontrar? Aqui eu consigo entender que Daniel, por ele ter o Espírito do Senhor, ele não tinha do que ser falado. Não podia se falar de Daniel, porque Daniel era uma pessoa que não tinha uma mancha. Ia falar o que de Daniel? Daniel. Ah, mas nós estamos falando da trama. Então, como eles estavam tramando, então nós precisamos achar algo para pegar esse Daniel. Mas nós só podemos encontrar se for na sua religião. Vamos procurar? Vamos. E isso me faz pensar que precisaram investigar, precisaram cuidar, precisavam estar olhando Daniel todos os dias, o tempo inteiro. Talvez eles trocavam de turno, alguns ficavam à noite, outros ficavam de manhã, outros ficavam à tarde, mas todos estavam de olho em Daniel. Precisavam encontrar alguma coisa acerca da sua vida, ou de que Daniel fizesse para que eles pudessem
o acusar. Não encontrando, descobriram que Daniel orava ao Deus do céu. E nada podia fazer ele parar de orar ao Deus do céu. Na trama foi dito exatamente isso. Pegamos ele, descobrimos no que nós podemos pegar Daniel. Então vamos lá, vamos para a lei. Vamos para a lei, vamos buscar na lei uma maneira de nós podermos pegar Daniel. E na lei foram buscar perante ao rei, na trama, algo que elevasse o ego do rei, algo que deixasse o rei feliz. E o que deixava um rei feliz? Era falar que ele tinha o poder, era falar que ele era quem mandava, ele é quem assinava, ele é que tinha o poder, ele que podia lacrar, era ele que podia decretar, e isso agradava ao rei. Pegaram a lei, trouxeram ao rei, apresentaram uma proposta ao rei, e disseram: ó rei, nós achamos por bem, de que no período de 30 dias, ninguém possa adorar a qualquer outro, a não ser o Senhor. Olha, que maravilha, isso o rei ficou lá em cima, hein? Porque eu sou importante, todos irão me adorar, somente a mim. E o rei não pensou duas vezes, e mandou que esse decreto então fosse às suas mãos para ser assinado e carimbado com o seu anel. Oh, que legal! E agora está decretado. A trama perfeita. Foi a trama perfeita. Porque eu não posso encontrar uma falha em você, mas eu vou descobrir para te pegar. Quando eu descobrir, eu te pego. Eu tramo contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família. Se eu não conseguir hoje, eu vou amanhã, vou depois, mas eu não vou desistir até te pegar. E a pergunta, irmãos, ela está aqui. É a mesma. Foi por causa da pergunta, irmãos, que Daniel foi parar na cova dos leões. Sabe por quê? Porque uma pessoa, quando ela não quer ver você melhor do que ela vai tentar te diminuir. Ela vai fazer com que você se sinta inferior a ela, se sinta menor, se sinta menosprezado pelos outros, para que então ela se destaque no seu lugar. Mas eu tenho uma notícia para você: se Deus chamou você para fazer, faça. Se Deus levantou você para fazer, faça. Sabe por quê? Porque quem precisa te ver, está te vendo. Quem precisa, irmãos, te ver, está te vendo. É o Senhor que sabe, é o Senhor que conhece, é o Senhor que sonda o seu pensamento, é o Senhor que sonda o seu coração, irmão. O Senhor sabe da sinceridade do seu coração. Mas, quando fizeram a trama para pegar Daniel, eles fizeram porque sabiam que o rei gostava de Daniel. Ele era o chegado, ele era o querido do rei. Só que não era à toa que Daniel era o chegado, não era à toa que ele era o querido. É porque na hora que todos eram chamados para resolver, eles não resolviam. E aí que está o destaque de Daniel. Porque na hora de resolver, nenhum resolvia. Mas aí surgia-se Daniel.
Não é que ele era o homem que resolvia os problemas. É porque ele clamava ao Deus do céu pela misericórdia infinita, pois não somente os demais, mas ele também pereceria. Por que pereceria? Porque o decreto era para todos. Então, se vai morrer por não fazer, vai morrer todo mundo. E eu estou junto. Então, o que eu vejo nessa situação? Daniel, sendo visto, sendo defensor de todos, pois ele também estava sendo alvo. Ele estava sendo também alvo. Por quê? Porque, vamos dar um exemplo. Um carro bate, tem 5 pessoas dentro do carro. Todos sofreram acidente. Todos. Porque o carro bateu, não foi o motorista que sofreu, foi todos. Assim era também Daniel. Porque mesmo sem ele estar, ele também iria. Porque ele fazia parte. Ele estava à frente, junto com os demais. Então ele também seria penalizado. Então ele clamava por misericórdia do Senhor, para que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, pudesse o ajudar. E isso favorecia não somente a Daniel, mas sim a todos. Como todos estavam, ele também estava. Quando ele pedia por misericórdia, ele não pedia por ele só, mas ele pedia por todos. Mas o interessante, uma coisa que me chamou muita atenção nesse texto, foi que eu não vejo em outro momento o rei parar e cancelar festa, bebida, dançarinas, que era típico da época, para se apresentarem ao rei, para o satisfazer no final do seu dia, dançarinas, tocadores de instrumentos, para que então o rei pudesse ter uma noite feliz. Eu vejo isso na história inteira, mas nesse dia específico, não vejo isso. Porque o rei era verdadeiramente amigo, ele era amigo do Daniel. E ele, ao saber que o decreto era para que então pudesse pegar alguém, ele descobriu que esse alguém era o seu amigo, era o seu mais chegado. Mas o interessante é porque ao ser pego no ato, Daniel precisou de pessoas irem até ele para pegarem ele fazendo o que ele estaria sendo acusado. Mas Daniel sabia do decreto. Daniel sabia do decreto. Ele sabia que não podia fazer aquilo. Mas ele tinha certeza que se ele estivesse orando ao Deus do céu, Deus resolveria tudo por ele. O mais interessante é que Deus permitiu com que Daniel fosse lançado na cova dos leões. E eu vejo uma parte muito importante aqui, porque o rei, também não vejo relatos de que ele ficava orando uma noite inteira por ninguém. Nesse texto eu vejo isso, orando ao Deus do Daniel, para que então ele possa o livrar da cova dos leões. Eu e você precisamos fazer o mesmo nesta noite, fazer assim como este rei, jejuou, orou e clamou ao Deus do céu, pedindo por alguém, por um chegado, por um amigo, porque o rei também viu que era uma trama contra a vida de Daniel. Ficou claro, ficou muito claro, que tramaram contra a vida de um homem sozinho, todos, porque não acharam nada para o acusar,
Agora eu e você precisamos entender isso, que todos podem nos acusar, mas o Deus do céu, esse precisa achar em nós inocência para que nós venhamos ser justificados pela palavra, venhamos ser justificados pela nossa fé, pela parte a qual o Senhor nos instrui a fazer, que é orar, pedindo que Deus possa livrar os meus, os nossos, os meus irmãos, os meus inimigos, que Deus possa salvar e livrar. Porque Daniel poderia ter reagido, esperneado, e no texto nós vemos que o rei fez de tudo, Pedro, o rei fez de tudo para revogar o decreto. O rei fez de tudo, foi atrás, buscou na lei, buscou saber, buscou não sei, não pôde. Sabe por quê? Porque quem tramou, tramou perfeitamente. Buscaram na lei, buscaram entendimento, buscaram aonde poderia ter um ponto para que o rei não voltasse atrás. O que me chamou muito a atenção nesse texto foi quando o rei disse: não tem nada que eu possa fazer. Vem cá, rei, vou mostrar para você aqui, ó, nesta lei, ó, dos medos e dos persas, não pode. Isso daqui não vai pegar bem para você, você não pode revogar essa lei. Está aqui, ó, está escrito, ó. Não posso fazer, não vai poder, porque fizeram perfeitamente para pegar Daniel. Mas o interessante aqui é que, no decorrer da noite, a qual o rei estava orando, estava jejuando e pedindo ao Deus do céu para livrar Daniel, Deus ouviu a sua oração. Sabe como que eu descubro isso? Pela manhã, quando o rei vai até Daniel, até a cova dos leões, e ele grita: Daniel, por acaso, o teu Deus, pôde te livrar dos leões? O interessante aqui é que o grito é esplendoroso. Ó rei, vive para sempre, o meu Deus pôde me livrar. O meu Deus enviou o seu anjo para que então fechasse a boca do leão. E eu tive uma noite tranquila, uma noite de paz. Mas nós sabemos que fizeram, tramaram e Deus livrou. E a sequência desse texto, ela é muito interessante e muito importante para nós, porque quem fez, fez sabendo. Então, não eram inocentes, eles fizeram sabendo. E como Deus é um Deus de justiça, não poderia deixar sem que houvesse uma penalidade aos demais que tramaram contra a vida de Daniel. E como naquela época a consequência dos maridos refletia na sua família inteira, o texto está dizendo que foram lançados na cova dos leões, no lugar de Daniel, os maridos, as mulheres e os filhos. E olha o que o texto está dizendo: e eles nem chegaram ao fundo, e já foram devorados pelos leões. Porque Deus é fiel. Deus é fiel, Ele é justiça. E tudo isso por causa da pergunta. Qual é a pergunta, Pedro? Por que Daniel
foi lançado na cova dos leões. Só por causa de orar? Só porque ele orava, pastor? Daniel foi lançado na cova dos leões só porque ele orava? Seria muito simples demais uma pessoa ir só porque ela orava, ser lançado à morte, só porque orava? Meu Deus, hein? Mas não era só por causa disso, né? Foi lançado na cova dos leões pela inveja. Só por isso que Daniel foi lançado na cova dos leões, só por causa da inveja. Eu quero trazer essa reflexão para mim e para você. Talvez sobrou alguma coisa dentro de nós, e aí pode estar acendendo alguma coisa no nosso pensamento, que venha a ser como os demais que aqui estão neste texto. Então que isso possa servir para nós como uma lição, de impulsão a buscar a Deus, assim como Daniel, orar, orar e orar. Sabe por quê? Porque, olha Daniel terminando a conclusão desse texto para nós encerrar, né, pastor? O Senhor não viu culpa em mim. Está escrito aí, não está, pastor? O Senhor não viu culpa em mim. Foi só por isso que o Senhor me livrou da cova dos leões. Então o Senhor não pode achar culpa em você. Para o Senhor não achar culpa em você, você precisa crer. Em pé, oramos e terminamos. Amém?